Muito boa tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. No programa de hoje, a gente fala sobre a medida que permite aos hospitais privados abaterem dívidas tributárias com a União através de atendimentos aos pacientes do SUS. Aqui em São José dos Campos, um projeto semelhante, aprovado pela Câmara, já autoriza a Prefeitura a firmar convênio para a realização de cirurgias. A gente fala ainda sobre a mudança no perfil religioso do brasileiro. O censo do IBGE apontou que mais diversidade aconteceu nos últimos anos. Os detalhes daqui a pouquinho. E para começar, a gente fala sobre a possibilidade de hospitais privados e também filantrópicos de abater dívidas tributárias com a União em troca de atendimento especializado para o Sistema Único de Saúde. O credenciamento, inclusive, já começou. A proposta do Ministério da Saúde tem como objetivo reduzir as filas do SUS e também agilizar os atendimentos. E aqui em São José dos Campos, um projeto semelhante, aprovado pelos vereadores, já autoriza o poder público a celebrar convênio com hospitais da rede privada para a realização de cirurgias de baixa complexidade. Uma longa espera que pode custar a saúde e até mesmo a vida. As filas por consultas, exames e cirurgias no SUS ainda são um dos principais gargalos da saúde pública no Brasil. E para tentar acelerar esses atendimentos, o governo federal lançou uma nova estratégia: permitir que hospitais privados abatam dívidas em troca de atendimentos públicos à população. Há uma procura, uma demanda muito grande e a oferta, devido à incapacidade do SUS de financiar essas ações, é uma oferta inferior à demanda. Quer dizer, existe oferta, mas não existe dinheiro para comprar a demanda. Aí o Ministério teve essa ideia de auxiliar o financiamento, cancelando dívidas que muitos hospitais têm, dívidas, principalmente as dívidas tributárias. O mecanismo foi anunciado pelos Ministérios da Saúde e da Fazenda e deve começar a funcionar em agosto. A proposta permite que hospitais privados ou filantrópicos quitem dívidas com a União, oferecendo atendimentos em especialidades que dependem de maior demanda, como oncologia e cardiologia. Unidades sem débitos também poderão participar, recebendo créditos para futuros impostos. Tudo vai depender da disponibilidade da iniciativa privada, dos hospitais privados, principalmente Santas Casas, esses hospitais filantrópicos, de tentarem entregar essas ações para o SUS através de convênios, né? Em São José dos Campos, uma ideia semelhante já é executada desde 2022. É que uma lei aprovada, de autoria do vereador Marcão da Academia, autorizou a realização de convênios com hospitais privados para a realização de cirurgias de baixa complexidade, em troca do abatimento de dívidas com o município, como IPTU e ISS. A gente criou esse projeto justamente na época da pandemia, né? Porque a gente viu que o quanto que a cidade precisava, o Brasil precisava de investimento na saúde que pudesse tratar as pessoas. A gente fez um cálculo olhando por várias entidades ou clínicas, hospitais que prestam serviço para a cidade, ou particular ou não, mas que também, através da sua estrutura, eles têm algum tipo de imposto a dar para a cidade, né? Então, IPTU, ISS, entre outros, aí, dívidas que podem até virar dívidas ativas com o município. E a gente pensou, poxa, você tem essa questão de dívidas, que os hospitais vão também passar nesse momento de pandemia e que pode ofertar em serviços para a prefeitura. Com a medida federal em vigor, a expectativa é ampliar ainda mais os convênios e reforçar o atendimento à população em áreas estratégicas.
Nós já temos os hospitais de referência, hospitais já prestam um grande serviço para o município, mas também eles têm o custo deles, e o custo deles com o município. Por que a gente também não ajuda, né, com esse convênio público-privado, que eles possam pagar qualquer dívida que tenha com o município com prestação de serviço? Nós já precisamos... É de excelência esses hospitais, com grande prestação de serviço, com médicos de excelência, e nós precisamos de especialistas. A rede precisa da quantidade maior de especialistas, e eles têm para nos ofertar. A iniciativa federal pode transformar o cenário da saúde pública no país. O modelo tem potencial para equilibrar oferta e demanda, além de trazer resultados reais para diversas cidades. A exemplo da lei em vigor em São José dos Campos. Quando ainda o nosso projeto que deu início a essa discussão se acopla dentro de um projeto federal, fica mais fácil conversar, e as próprias os setores privados, né, os hospitais, as clínicas, eles vão querer se beneficiar disso também. É importante entender, é uma troca. Né? E, claro, uma troca acompanhando tabela SUS, acompanhando realmente o custo que é, mas que possam ofertar cada vez mais os munícipes na questão de serviço na saúde. Representantes da Câmara Municipal de Petrolina, cidade de Pernambuco, estiveram aqui em São José para conhecer a estrutura do Legislativo da cidade. A visita começou por volta das 3 horas da tarde. No hall principal da Câmara, o vereador Ronaldo Luiz de Souza, de Petrolina, cidade de Pernambuco, foi recebido pelo vereador joseense Zé Luiz. O intercâmbio do parlamentar nordestino pela Casa Legislativa de São José dos Campos passou por todos os setores. Ele conheceu os estúdios da TV Câmara, passou no auditório Mário Covas e ainda pelo plenário principal. Líder do governo na Câmara, Zé Luiz avaliou de forma positiva a visita. É sempre importante a gente receber parlamentares de outras cidades, uma cidade do Nordeste, uma cidade importante lá do Nordeste, então sempre é importante isso. Segundo, a troca de como é que eles enxergam o legislativo lá, como eles trabalham projetos de leis, relacionamento com o executivo, relacionamento com a própria população, a maneira de se organizar na cidade. Então tudo isso é importante quando a gente chega numa troca de ideias dessa forma. A passagem do parlamentar nordestino também foi vista e celebrada como um reconhecimento da Casa Legislativa joseense como referência para outras cidades. Já aconteceu, sempre quando você tem alguma coisa nova que você quer investigar também, no sentido de trazer ideias novas para São José dos Campos, sempre tem uma comissão que sai de São José, vai visitar novas câmaras, vai fazer experiências também para conhecer a parte de lei orgânica do município, então isso é muito importante. Ronaldo Luiz de Souza, que é conhecido como Ronaldo Calcão em Petrolina, também aprovou a recepção. Ele, inclusive, destacou que pretende levar à sua cidade ideias implementadas pela Casa Legislativa joseense. Estive em várias câmaras do Brasil e aqui é um modelo inovador. Sistema de televisão, uma estrutura magnífica, projetos autênticos, de muita autenticidade. Estive com o vereador Zé Luiz. Quero agradecer ao presidente da Câmara, Roberto, né, que nos abriu esse espaço do intercâmbio, e toda a sua equipe, toda a parte técnica, administrativa da casa, mas dizer que a Câmara de São José dos Campos é os olhos do Brasil pelo trabalho que está sendo feito com muita perfeição. E eu fiquei muito feliz com essa minha visita e saio daqui com uma larga experiência, com decisões inovadas para a gente poder implementar na cidade de Petrolina. E 2 novas regras entraram em vigor em São José. Vamos saber quais são elas no quadro Agora é Lei. Agora é Lei. São José dos Campos ganhou uma semana voltada para incentivar e valorizar atletas das artes marciais. Esse é o objetivo de uma lei aprovada na Câmara que oficializa no município a realização de uma maratona de artes marciais. A iniciativa prevê uma semana inteira de atividades como campeonatos, apresentações e premiações. A expectativa é que a maratona não só coloque São José dos Campos em evidência nos grandes eventos de artes marciais, como também atraia mais pessoas para conhecer essas modalidades e, quem saiba, descubra novos talentos para o esporte. Agora é lei. Alunos da rede pública de São José dos Campos vão poder aprender mais sobre a Constituição do nosso país.
é que uma lei aprovada na Câmara autoriza as escolas municipais de São José a implantarem o estudo da Constituição em miúdos, um livro elaborado especialmente para levar o conhecimento da nossa Constituição a jovens de 12 a 15 anos. O material permite que o leitor aprenda sobre temas relevantes para todo cidadão brasileiro. Tudo para expandir a noção civil dos estudantes. A expectativa da lei é que a Constituição em miúdos ajude a formar adultos conscientes sobre as leis do país e do nosso papel em sociedade. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Uma campanha de renegociação de dívidas da Caixa Econômica Federal promete condições facilitadas para quem tem débitos com a instituição. Quase 6 milhões de clientes podem ser contemplados. Para algumas pessoas, o começo de mês é pragmático. Receber o salário, separar o dinheiro das contas e o que sobrar vai para o lazer ou compras. Guardar não é uma prioridade, mas caso alguma emergência aconteça, as dívidas aparecem. É por esse motivo que Vilma não perde de vista a organização das finanças, monitora todos os gastos para evitar ficar no vermelho. Saber o quanto você gasta e saber também o quanto você recebe. E por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem o quanto recebem. E daí cai naquela de gastar mais do que deve. Outra coisa importante também, a princípio, anotar seus gastos, não comprar por impulso. Tudo isso é muito importante na hora de você se organizar ou se reorganizar e poder sobrar aquele dinheiro para investimentos, dinheiro para aposentadoria, dinheiro para um sonho, uma viagem, uma casa. Mas como muitas famílias ainda não conseguem conciliar o salário com os gastos, a Caixa Econômica Federal lançou um programa especial de desconto de dívidas. Os beneficiados podem ter o abatimento de até 90% das pendências. A gente trabalha com essas dívidas vencidas, né? Então, a partir de um ano vencido, a gente consegue enquadrar nesta condição. São mais de 5,8 milhões de contratos, dos quais a gente consegue conceder até 90% de desconto para a quitação dessa dívida. As negociações dos débitos em atraso podem ser realizadas presencialmente em qualquer agência da Caixa ou casas lotéricas. Quem optar pode usar os canais virtuais como o aplicativo do banco no celular ou o site da campanha Tudo em Dia Caixa. Outro caminho é pelo Alô Caixa, nos números 4004-0104 e 0800-104-0104. Se ela for se dirigir a uma agência da Caixa, só simplesmente com o documento pessoal, ela se identificando, nós, através do CPF, buscamos aí os dados dela para fazer essa quitação. No site também, com o login da Caixa, a pessoa se conectando no site da Caixa, ela consegue também verificar se tem alguma coisa que ela possa fazer com relação a essa dívida. Para esse economista, a medida da Caixa é uma boa oportunidade para quem quer começar a reduzir as dívidas. Com o débito quitado, o importante é se planejar para não cair no vermelho novamente. A gente tende sempre a utilizar o nosso dinheiro buscando comprar coisas e realizar sonhos de curto prazo, né? Isso nos leva muitas vezes a ter um descontrole financeiro, a ter um descontrole na forma como você vai conduzir o teu ganho no dia a dia, né? Acho que a grande questão mais importante do que a renda, do quanto você ganha, né, é o quanto você gasta. Se você leva a sua vida sem pensar no amanhã, usando só o hoje, né, você vai ter uma tendência de se endividar. A exposição da vida nas redes sociais é uma realidade completamente incorporada ao dia a dia da maior parte das pessoas, não é mesmo? Agora, você já parou para pensar o quanto e como as postagens que você faz podem estar sendo vigiadas? Pois é, a Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, já avisou, vai monitorar o perfil de quem solicitar visto para entrar como estudante no país.
Estudar fora sempre foi o plano da Anne. O sonho da pós-graduação nos Estados Unidos parecia perto, mas uma nova regra adiou os planos. O que ela e milhões de brasileiros postam e compartilham nas redes pode agora pesar no processo de visto. Está bem mais criterioso, né? Ele está mais fiscalizando mais isso. Então, eu comecei a pesquisar um pouco isso, né? E aí, na minha parte, eu fiquei mais tranquilo, mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? A rede social é uma coisa que a gente pode postar. É tipo como se fosse um livro aberto, que tem gente que é mais exposto a falar mais. O alerta veio de um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos. Agora, quem solicita o visto de estudante ou intercâmbio precisa deixar os perfis das redes sociais em modo público para uma análise completa. O objetivo, segundo este advogado, é traçar o perfil do candidato antes mesmo do embarque. Eles querem saber, por exemplo, se o aluno que vai lá, ele é de ideologia A, B, C ou D, o que ele pensa, o que ele acha, inclusive, do que está acontecendo no mundo em relação às guerras. E a rede social é uma fonte aberta desse perfil, né? Então, eles olhando ali já podem saber. Então, um aluno ele quer estudar lá nos Estados Unidos, aí ele coloca na rede social, vive o Irã ou abaixo Israel. Isso, sem entrar no mérito, vai contra o pensamento do governo atual. Mas o monitoramento não é exclusividade do visto. O que vai para as redes já é analisado por empresas e recrutadores. A vida online virou a extensão da vida real. É comum nos currículos irem lá o teu endereço do perfil do Instagram, Facebook, LinkedIn e outras redes. Né? Para quê? Para ver exatamente isso. Quem você é, além daquilo que se revela no cotidiano. Então, o que a gente posta, o que a gente curte, o que a gente defende, o grupo que eu me associo, ele diz também muito de mim. Postagens agressivas, polêmicas ou de ódio podem fechar portas. Essa psicóloga reforça: é preciso refletir sobre o uso das redes, desde o tempo dedicado até o conteúdo publicado. Qual a finalidade? É para eu me sentir livre numa terra de bang bang, que eu posso fazer o que eu quiser? Então eu posso te ofender, eu posso te perseguir porque você pensa diferente, ou combater uma pessoa, ou eu estou lá para alguns momentos, então utilizar as redes como também uma das fontes, uma das ferramentas de lazer e entretenimento, porque sim, elas podem ser usadas para isso também, para trocas, inclusive, para conversas prazerosas, mas também podem ser usadas como fator de risco para o adoecimento mental e um risco para o outro, inclusive. Esse controle crescente prova que a internet não é terra sem lei. O uso consciente é essencial para preservar a imagem e evitar problemas, inclusive na justiça. Você tem direito de se manifestar até o momento que você atinge o direito de outro. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então o controle sobre as redes ou sobre a internet é o que está em discussão agora, inclusive lá no STF. Então é importante a pessoa ter consciência de como que ela usa a rede social. Isso é muito importante porque isso pode trazer danos, logicamente, para outras pessoas e para ela mesma, né? A regra é clara. Seja para conseguir um visto ou uma vaga de emprego, pense antes de postar. Afinal, a rede social é uma vitrine e cada vez mais um cartão de visitas. Eu posso dizer, conversar sobre os assuntos que em alguns momentos da minha vida não cabem, né? Por outro lado, também eu posso me engajar em atividades que são extremamente positivas, construtivas. Então, não necessariamente é ruim. Coisas que eu posto no meu trabalho é coisas assim que eu já fiz e acho interessante outras pessoas que são pessoas mais próximas de mim, conhecerem um pouco o que eu faço também. Então eu tento equilibrar nessa parte, um pouco do pessoal e um pouco do trabalho também. A diversidade religiosa é uma das características do Brasil, você há de concordar comigo, né?
E nos últimos anos, a forma como os brasileiros praticam a fé tem mudado. De acordo com o censo do IBGE, houve uma redução no número de católicos e um aumento na quantidade de pessoas evangélicas e que também professam fé de religiões que estão ligadas a matrizes africanas. A fé move milhares de brasileiros, mas o perfil religioso do país tem passado por transformações. A Letícia é um exemplo dessa mudança. Em um momento delicado da vida, foi apresentada a Umbanda por uma amiga e encontrou na religião um caminho de acolhimento e identidade. Estava perdida, não sabia o que eu queria verdadeiramente para mim. Um dos maiores benefícios foi esses, né? Eu passar a me enxergar, a me reconhecer novamente. E os outros é poder ajudar, né, as pessoas, porque é ajudando que a gente é ajudado. E o perfil religioso da população brasileira apresentou mudanças significativas, segundo o levantamento do último censo do IBGE. Religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, registraram um crescimento 3 vezes maior em relação ao censo anterior, em 2010, enquanto o espiritismo teve queda. O número de católicos no Brasil chegou ao menor nível em 153 anos. Hoje, eles ainda são mais de 56% da população. Já os evangélicos bateram recorde, representando quase 1 em cada 4 brasileiros. É uma questão também que envolve grupos de idade, então a gente observa, por exemplo, que dependendo do grupo de idade, tem uma predominância de certo tipo de religião. O catolicismo, por exemplo, predomina nos grupos de idade mais altos, então nos idosos, grande predominância do catolicismo. Já a população evangélica, por exemplo, tem uma característica de ser mais jovem. O último censo traz um retrato detalhado das escolhas religiosas feitas no país, incluindo comparações com décadas anteriores. O objetivo não é avaliar os motivos, mas registrar a transformação cultural que está acontecendo no país. Aqui que o IBGE está atento a garantir que todos os tipos de práticas religiosas estejam ali listadas nas pesquisas que ele faz para que isso possa ser representado. A gente falou muito aqui de catolicismo e evangelismo, mas são as que mais se destacam. Mas a gente tem também os espíritas, tem candomblé, umbanda, tem diversas outras religiões que estão retratadas lá nesse levantamento do IBGE, e é interessante as pessoas olharem o resultado, se tiverem dúvida, entrar em contato com a comunidade do IBGE para que a gente possa esclarecer o correto uso desses dados. Segundo esse mestre e doutor em sociologia, o cenário mostra uma busca crescente por novas formas de vivência espiritual das pessoas. Ao contrário da maioria dos outros países, no Brasil nós temos um trânsito religioso muito grande. Nós temos, assim, é muito comum que o brasileiro ele transite entre grupos religiosos. Ele não tem fidelidade religiosa. Ele hoje está vinculado a uma igreja, amanhã ele está num terreiro, amanhã depois ele vai num centro kardecista, e ele não tem problema com isso. Ou, em outros locais, em outras culturas, outros países, as pessoas elas nascem, crescem, morrem de um grupo religioso. É muito difícil haver conversão religiosa. O mestre e doutor em sociologia destaca também que o poder público tem papel fundamental na garantia do direito à liberdade religiosa. Por meio de políticas educacionais, o Estado promove o respeito à diversidade e cria condições para que cada cidadão possa viver a fé com liberdade e dignidade. Devido a essas políticas assistenciais, as políticas afirmativas, nós temos uma maior liberdade. A gente sabe que a gente pode chegar num local e dizer abertamente a uma pessoa que não faz parte dos grupos majoritários, né? Que tem uma religião diferente, por exemplo, e você não vai ser excluído, nem vai ser expulso do trabalho, não vai perder o emprego, nem vai sofrer algum tipo de sanção social devido a uma afirmação religiosa. E isso é o Estado que garante, ou seja, uma política educacional que está sendo feita nessas últimas décadas, ensino religioso dentro da escola, mas não é ensino dogmático, é justamente ensinar as pessoas a respeitarem a diversidade religiosa. Na Câmara de São José, o cenário religioso também é tema de reflexão. Os vereadores destacam a importância de garantir o respeito às diferentes crenças. Creio que o mundo está passando por quebras de ciclos que influenciam também as religiões, a vida na comunidade. A grande questão é quando você perde o sentido das pessoas discutir o que é o sagrado, o que é o comunitário, o que é a solidariedade. Eu creio que quanto mais respeito, tolerância a gente tiver, nós vamos ter um país mais equilibrado, mais democrático e também um país mais comunitário. Como será que fica o tempo nesta tarde e também amanhã, hein? Hora de conferir na previsão.
A previsão para a tarde desta quinta-feira em São José dos Campos indica muitas nuvens com aberturas de sol durante a tarde. As temperaturas ficam entre 11 e 21 graus. Já amanhã, sexta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e há previsão de névoa ao amanhecer. As temperaturas devem variar entre 11 e 22 graus. E termina aqui mais uma edição do Boletim Legislativo. Obrigada pela companhia. As reportagens vão ficar disponíveis lá no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Uma ótima tarde. Amanhã estaremos de volta. Até lá!